amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus tem nos dado. E nós estamos aqui para nós estudarmos a palavra de Deus. E desde já quero agradecer a todos que estão ouvindo esta mensagem, nesta oportunidade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe todos os que lhe cercam. E amados e queridos amados irmãos, nesta oportunidade nós iremos, ou eu quero desde já dizer que nós vamos estar dando início a uma aula a qual nós vamos estar estudando o livro do Apocalipse. E como vai ser uma aula bastante extensa, bastante grande, porque queremos estudar todo o livro, capítulo por capítulo, conhecermos de perto o Apocalipse, ou o livro do Apocalipse, quem o escreveu, que ano ele foi escrito. Vamos ver a simbologia que tem nesse livro, a linguagem, e vamos entender um pouco sobre este livro. E como esta é a primeira aula, nós iremos estar dando só uma breve e rápida introdução sobre o livro do Apocalipse. Então, nós vamos estar trazendo só uma introdução sobre este livro, para você conhecer mais o autor, como ele foi escrito e que circunstância ele foi escrito. Então, vamos estar em rápidos minutos aqui, dando uma introdução sobre o livro do autor, E esta primeira aula vai ser conhecendo o autor do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse, ele foi escrito, amados irmãos, na última década do século I. Isso é, no ano de 94 a 96 depois de Cristo. Próximo, mais ou menos, no final do reinado do imperador Domiciliano, que reinou durante o ano 81 a 86 depois de Cristo. O nome Apocalipse, como é o mais conhecido entre nós, na linguagem brasileira ou no português, significa revelação de Jesus Cristo. Mas no grego, o nome Apocalipse significa desvendamento, E o autor, sem sombra de dúvida, todos nós já sabemos quem foi, que foi o apóstolo João, como no livro do próprio Apocalipse, a qual ele escreve no capítulo de número 1 e versículo de número 1, ele mesmo diz, como nós podemos conferir, Apocalipse 1:1, ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelos seus anjos as enviou, as notificou a João, seu servo. Então, Deus revelou ou notificou a João, seu servo. João, ele é o autor, ele é quem escreveu o livro do Apocalipse. João, ele escreveu este livro, como todos nós sabemos, o livro do Apocalipse, na ilha chamada Ilha de Patmos, como nós podemos ver no versículo de número 9 do capítulo 1 de Apocalipse. Ele diz assim: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Então, nós vemos aqui que João, ele escreve o livro do Apocalipse na ilha chamada Ilha de Patmos, João, ele passou, mais ou menos, conforme alguns historiadores, João, ele passou 4 anos na ilha de Patmos. Então, João, ele passou 4 anos na ilha chamada Patmos, a mando do imperador Domiciliano,
ele não passou mais tempo na ilha de Patmos, lá na ilha, porque o imperador Domiciano ele foi assassinado. E quem reinou no lugar de Domiciano, lá no Império Romano, foi o imperador Neva, que era mais tranquilo e mais calmo do que o imperador Domiciano, e era um perseguidor do Evangelho, conforme todos os outros anterior dele também era, como o imperador Nero, que foi um imperador terrível em Roma e que perseguiu e matou e queimou muitos cristãos na sua gestação, quando ele estava ao poder. João, ao ser jogado lá na ilha de Patmos, conforme nós sabemos que ele escreveu o livro do Apocalipse lá, João, ao ser lançado lá na ilha de Patmos, ele foi jogado lá para ele morrer. João não foi lançado lá para viver, mas nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Então, até porque João, ele era duro, como nós podemos dizer, duro na queda, né? João, ele era duro de morrer. Então, João, ele foi levado para lá para ele ser morto, porque ele era duro de morrer. Mas para quem não sabe, este João, João que escreveu o Apocalipse, que ele era filho de Zebedeu, este que era um pescador, junto com sua esposa chamada Maria Salomé, que para quem não sabe, Maria Salomé, ela era a irmã mais velha de Maria, mãe de Jesus, e por isso ela era a tia de Jesus, e o João, ao qual nós estamos falando, era sobrinho, né, de Jesus. Então este João que escreveu o livro do Apocalipse, ele nada mais nada menos era do que sobrinho do próprio Jesus, até que um dia esta Maria Salomé, ela foi até os pés de Jesus, juntamente com o irmão de João, e foi pedir a Jesus para com que ele, quando fosse para o céu, reservasse um lugar para o seu sobrinho, para sentar uma direita e uma esquerda. E Jesus, ele negou este pedido dela, mas profetizou sobre a vida do apóstolo João que ele não iria ter uma morte súbita, isso é, ele não iria morrer por navalha, ele não iria morrer por mão de imperador, mas sim, João, ele iria ter uma morte natural, diferente dos outros discípulos, conforme nós conhecemos, ou conforme nós lemos, quem conhece bem a história de cada um, conforme cada um morreu. Então, a morte de João não iria ser uma morte por navalha. João, ele iria morrer de uma morte natural. Iria ser uma morte normal, isso é, ele iria morrer de velhice. Então, mas por que João ele foi parar na ilha de Patmos, né? Irmãos, conforme nós conhecemos, isso, como eu já falei, João, ele se tornou-se o inimigo número 1 do Império Romano. E como ele era inimigo do Império Romano, a cada 15 dias passava em Roma um navio que era conhecido como o navio tenebroso. Na frente desse navio havia uma águia preta, negra, nesse navio, e que essa águia ela identificava que esse navio era um navio do Império Romano. E esse navio, o objetivo dele, que ele era negro e ele causava pavor nas pessoas, ele passava ao redor de todas as cidades de Roma, pegando os prisioneiros que havia naquele local, isto é, os piores prisioneiros, aqueles que não tinham mais jeito, que era inimigo número 1, eles eram colocados nesse navio e levado até a ilha de Patmos. Ilha essa que ela era, na época do imperador Nero, servia como um covil, né? Ela servia como um cativeiro
que Nero criava sua esfera, criava seus animais, criava leões, diz a história, que na ilha de Patmos Nero criava leões, criavam tigre, criavam tigresa, criavam leoas, criavam feras selvagens. E o objetivo de Nero criar essas feras era pegar os inimigos do Império Romano e colocar nesse navio, e quando chegasse perto da ilha de Patmos, jogava esses inimigos do Império Romano para serem devorados pelas feras que ele criava lá. Então, os inimigos que iam para lá eram para morrer, e João embarcou neste navio para ser levado até a ilha de Patmos, para lá ele ser devorado por essas feras, para lá ele ser morto por esses animais. Só que conforme nós conhecemos a história bíblica, e como João ele tinha uma promessa na vida dele, que ele não iria morrer por uma morte por navalha, não iria morrer uma morte matada por homens, mas sim uma morte natural. E quando João ele foi lançado nessa ilha de Patmos, né, porque ele era inimigo do Império Romano, o inimigo número 1, e João ele foi parar nessa ilha por causa do Evangelho, conforme ele fala no capítulo de número 1, versículo 9, conforme nós lemos que ele foi parar lá na ilha de Patmos por amor à palavra de Deus. Então ele foi lançado lá para ser morto. Mas quando ele foi lançado lá, nós sabemos que João ele não foi devorado pelas feras que havia ali, né? Nós, para quem conhece a história, os historiadores dizem que quando João ele foi lançado na ilha de Patmos, as feras não o avançou em cima de João, comeu os companheiros que estavam ali naquela embarcação, mas João e alguns dos que estavam ali naquela embarcação escapou. Mas o interessante é que só quem conseguiu escapar da ilha de Patmos foi um, e esse foi o apóstolo João, né? E nós sabemos que quando ele saiu da ilha de Patmos, ele foi para a cidade de Éfeso, e lá ele foi pastor daquela igreja, a qual quando ele chegou lá, quem governava aquela igreja era nada mais, nada menos do que o filho na fé do apóstolo Paulo, que era Timóteo. E Timóteo passou a igreja para João, a qual ele governou aquela igreja, e diz a história que João morreu no púlpito daquela igreja, dando seu testemunho, falando do amor de Cristo. Isso é, morreu numa morte natural. Então, João, que é o autor deste livro, né, que escreveu o livro do Apocalipse, então, ele tinha uma promessa de Deus na vida, que ele não iria morrer de uma morte por navalha pelos imperadores. Por mais que ele foi perseguido, por mais que ele foi levado à ilha de Patmos, nós sabemos que Deus livrou. E nós sabemos que ele tinha uma promessa de Deus na vida de morrer de uma morte natural. Quem tem promessa de Deus, amados irmãos, promessa de Deus se cumpre. Promessa de Deus, Deus não se esquece de cumprir as promessas que ele tem feito a cada um de nós. E eu quero aproveitar e abrir um parênteses na nossa mensagem e dizer que se você tem promessa de Deus, eu quero dizer que Deus não esqueceu a promessa que ele tem na sua vida, e quando chegar o tempo certo, Deus irá cumprir a promessa que ele tem feito a você. O inimigo, querendo ou não, lhe perseguindo, lhe machucando, né, querendo lhe matar, querendo abrir no cova, mas o nosso Deus é o Deus que fecha a cova, é o Deus que quebra o arco, que corta a lança, que despedaça tudo, mas ele cumpre e vela pela sua palavra. Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. Então, esta foi mais uma palavra de introdução ao livro do Apocalipse, uma palavra mais para nós conhecermos o autor do livro do Apocalipse. E na próxima parte da aula, nós iremos estar trazendo e falando do capítulo 1 de Apocalipse. Essa aqui foi a introdução do livro, foi conhecendo o autor,
que foi João, o escritor que foi João, conhecendo mais a história, porque ele foi para lá, que ilha era essa. E na próxima aula nós iremos estar estudando o capítulo 1. Não perca, se inscreva no canal para você ficar atualizado, para quando nós postarmos você ver a próxima aula. E assim espero que você tenha aprendido e que Deus nos abençoe e continue nos abençoando nesta aula, e que eu espero que cada um de nós possamos aprender com este livro que nós estamos dando início agora a esta aula. Esta é a parte 1, né? Nós vamos ter a parte 2, né? Que é a continuação, conhecendo mais o livro. Nós vamos estar estudando capítulo por capítulo para conhecermos o livro. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o joinha, comentar, de se inscrever e de divulgar. Divulgue o canal, divulgue a mensagem, para que mais venham aprender e que a palavra de Deus venha se expandir cada vez mais. Amém? O objetivo do canal não é ganhar inscrito, que isso é bom, não é querer qualquer outro objetivo. O objetivo principal aqui é divulgar o Evangelho, divulgar a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém?